Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 51, em véspera antes da viagem 1. Antes do primeiro cataclismo, a ciência ditava as leis naturais do mundo. Fenômenos como a criação do universo, a extinção dos dinossauros, o ciclo de vida dos planetas, tudo foi explicado pelo uso da ciência. Ainda assim que humana veio ao mundo, coisas que a ciência ditava serem impossíveis tornaram-se possíveis. Convocando bolas de fogo, dividindo montanhas, tornando-se invisíveis, correndo em velocidades que o olho nu não pode ver. Apesar de quanto os cientistas tentaram quebrar a cabeça em torno disso, eles não conseguiram explicar tais fenômenos. Os padrões do mundo mudaram. O que antes pensávamos que sabíamos tinha que ser revisto. Isso ocorreu devido à existência de um novo índice. Mana. Em 2015, Dmitry Morlov, um cientista de ascendência russa, propôs um novo ramo científico chamado Magic. Magia costumava ser uma palavra para descrever truques mesquinhos que enganavam os olhos humanos, mas agora Dmitry Morlov propôs que ela se tornasse um novo ramo científico que se equiparava à física, química e biologia. A princípio, todas as principais autoridades políticas discordaram. Como eles poderiam mudar repentinamente o sistema que vinham usando há séculos? Eles pensaram que, com o passar do tempo, seriam capazes de incorporar a existência de mana aos padrões científicos atuais. Mas com o passar do tempo e as pessoas aprenderam mais sobre mana, sua ideologia mudou e, finalmente, em 2032, o Magic foi aprovado como um novo ramo científico. Pesquisa mágica. Este era o nome da classe que eu estava indo atualmente. Foi também a aula que o professor assistente Gilbert von Dexteroy ministrou. O chefe secreto do grupo Supremacia do Sangue que dominou a academia ao lado dos outros dois grupos principais, Noblesse e Espada do Império. Apesar de haver muitas facções dentro da academia, Bland Supremacist, Noblesse e Espada do Império foram os que tiveram mais influência e membros. A facção Noblesse tinha um conceito semelhante ao Bland Supremacist no fato de que eles só aceitavam pessoas com certos status. No entanto, em contraste com eles não eram tão radicais. Eles não desprezavam as pessoas apenas por causa de sua linhagem e riqueza. A maioria dos membros da Noblesse nem sequer escolheu se juntar à facção, já que foi decidido de antemão por seus pais. Emma e Melissa também foram forçadas a entrar por causa da influência de seus pais. Se tudo corresse conforme o enredo, no último mês do segundo ano, ambos seriam eleitos chefes da facção. Por último, havia a Espada do Império. Ao contrário da outra facção principal, Espada do Império não selecionava membros com base em sua linhagem ou status. Focou apenas na força individual. Para entrar, você deve provar que era digno de manter o nome deles. Como tal, o requisito para ingressar na facção era derrotar um membro sênior. Somente ao provar sua força você poderia entrar na facção. As classificações dentro da facção também eram determinadas pela força, com o chefe da facção sendo o atual rank 1 do terceiro ano. Essas eram as três principais facções, e felizmente para mim, consegui evitar entrar no radar deles, permitindo-me ter uma vida bastante despreocupada. Apesar do fato de estar em uma facção ter muitas vantagens, também trazia muitas desvantagens. Principalmente o fato de você ter menos tempo para si mesmo. Como eu estava muito atrás do resto dos protagonistas quando reencarnei neste mundo, precisei de todo o tempo que pudesse sobrar para me treinar para poder alcançá-los. Por serem talentosos, alcançá-los não seria uma tarefa fácil. 1 mês e meio se passou desde a reencarnação neste mundo e eu não estava nem perto de superar Emma, cuja classificação era atualmente, muito menos Kevin, o protagonista principal, cuja classificação era limítrofe. Simplificando, não tive tempo a perder com política oculta. Felizmente, como se Deus tivesse ouvido minha oração, agora que Elias foi considerado um vilão, minha eletiva foi suspensa por tempo indeterminado, dando-me mais tempo para treinar. Com as poções que Melissa fez para mim, minha velocidade de treinamento teve um grande aumento.
Se as coisas continuassem nessa velocidade, não demoraria muito para eu alcançar o posto. Assobiando alegremente, fui para minha aula de bom humor. No entanto, meu bom humor durou apenas uma fração de segundo, porque assim que saí do meu dormitório, avistei algo que não queria ver. Não muito longe de onde eu estava, pude ver os alunos do primeiro e segundo anos se encarando. Alguns chegaram perto de recorrer à violência física. Se não fosse por seus amigos os segurando, uma briga já teria começado. Os conflitos dentro da academia estavam lentamente ficando fora de controle. Chegou ao ponto que até mesmo espectadores inocentes estavam começando a ser arrastados para o conflito. Eu não conseguia mais andar sem me preocupar com minha segurança. Com o apoio do pai, Fabian conseguiu esconder seu envolvimento com os conflitos, evitando que os professores descobrissem o que realmente estava acontecendo. O objetivo de Fabian com esses conflitos era simples. Crie o máximo de caos possível. Faça com que os professores se concentrem nos conflitos dentro da academia, e não em Emma. Tudo estava acontecendo como ele planejou. A única vantagem dessa situação era que tudo estava acontecendo como eu previa. Não houve mudanças nesse cenário, o que me permitiu tirar um peso das costas. Contanto que o enredo não mudasse, eu ainda poderia explorar o fato de conhecer o futuro. Contanto que o enredo permanecesse mais ou menos o mesmo, eu poderia ter alguma paz de espírito. Cheguei na minha classe e sentei no meu lugar de sempre e esperei que o professor assistente Gilbert começasse a palestra. Como ele ainda não era professor, ele só poderia ser referido como professor assistente. A classe estava extraordinariamente tagarela hoje, com alguns alunos do sexo masculino e feminino entusiasmados com a próxima aula. A principal razão de sua empolgação era por causa da pessoa que os estava ensinando hoje. Olhando ansiosamente para a frente da classe, os olhos de todos pararam em um jovem com cabelo loiro sujo. Ele tinha um ar nobre ao seu redor que o fazia parecer um aristocrata dos tempos antigos e seus traços relativamente bonitos faziam algumas das garotas da classe corarem. Gilberto von Dexteroy. Ele não apenas era extremamente talentoso e conseguiu se tornar um professor assistente na tenra idade de 22 anos, mas também era filho do terceiro herói classificado, Deus do Trovão Maximus von Dexteroy, um dos 7 chefes da União. De pé na frente do pódio, Gilbert separou alguns dos papéis em suas mãos. Ele parecia muito sério e, embora alguns alunos quisessem se aproximar dele, ele rapidamente os enxotou. Às 5 em ponto, ele olhou para cima e começou a falar. Bem-vindo à pesquisa mágica. Nosso curso será focado principalmente no mana e no que ele consiste. Também veremos como o mana da atmosfera circula em torno de nosso corpo enquanto falamos. O que nos permite exercer poderes sobrenaturais e como ele tem nos afetou em nossas vidas diárias. Quando ele começou a falar, todos na classe começaram a prestar muita atenção em suas palavras. Não foi por causa de sua influência, mas sim por causa da importância dessa classe. Para futuros heróis, essa classe era extremamente importante. Ele não apenas ensinava o básico de como o mana funcionava, mas também ajudava os alunos a entender melhor seus poderes. Mana nada mais é do que um feixe de elementos: fogo, água, terra, vento, luz, escuridão e assim por diante. Mana é essencialmente um pacote que continha todos os elementos, e esses elementos são o que agora chamamos de psions. Olhando ao redor da classe para ter certeza de que todos entenderam, Gilbert continuou. É bastante simples. Quando usamos o mana, tudo o que estamos fazendo é realmente usar os psions dentro do pacote mana para atender às nossas necessidades. Tome a convocação de uma bola de fogo como exemplo. Estendendo a mão para frente, uma onda de calor se espalhou pela sala de aula quando uma grande bola de fogo que se assemelhava a um sol apareceu na palma da mão de Gilbert. Para fazer isso, tudo o que fiz foi canalizar a mana dentro do meu corpo e visualizar uma bola de fogo. Mas como a simples canalização de mana cria uma bola de fogo? Olhando para a grande bola de fogo na mão de Gilbert, cada aluno esperava ansiosamente por suas próximas palavras. Eles também estavam curiosos.
Desde jovens, a maioria dos alunos foi ensinada a canalizar mana sem realmente saber o motivo por trás de suas ações. Era como aprender a respirar, mas não saber por que eles estavam respirando. Todos queriam saber. Sorrindo com o entusiasmo de todos, Gilbert continuou. Na realidade, o que você está fazendo é apenas estimular o psion de fogo dentro do pacote de mana para que você possa materializar o fogo como eu acabei de fazer. Mana segue a teoria onda-partícula, o que significa que se comporta de maneira semelhante tanto a partículas quanto a ondas. Quando usamos mana. Enquanto ele continuava sua demonstração, assim como os outros, não pude deixar de ficar encantado com suas explicações. Embora ele fosse uma pessoa absolutamente escória, eu tinha que dizer, e ele era realmente um bom professor. Sua voz era nítida e agradável, e ele não deixou nenhum detalhe de fora ao explicar o conteúdo da aula. Mesmo para alguém como eu, que estava neste mundo há apenas 1 mês e meio, a palestra foi fácil de entender. Embora eu não fosse um mago, esta palestra ainda foi muito útil para mim. Embora possa não parecer, eu usei mana quando pratiquei o estilo Keiki. Assim como o professor havia explicado, mana era apenas um feixe de psions que representavam diferentes elementos, e para minha esgrima, o psion principal que usei foi o psion do vento. Consegui atingir um grau tão alto de velocidade porque o estilo Keiki usava psions de vento para sinergia com o movimento da minha espada, permitindo-lhe atingir velocidades que a olho nu não podia ver. O grande mestre Keiki estipulou que no auge do estilo Keiki, o psion do vento não era mais o psion principal usado, mas era de fato o psion da luz. Ele acreditava que apenas com o uso de psions de luz alguém alcançava o reino da perfeição do estilo Keiki. Eu ainda estava muito longe desse nível, mas pelo menos tive uma ideia melhor do que fazer durante o treinamento. Enquanto Gilbert continuava sua palestra, do nada alguém levantou a mão. Sim. Parando e olhando para cima, os olhos de Gilbert vagaram em direção ao aluno que acabará de levantar a mão. Vendo que havia chamado a atenção do professor, levantou-se, um indivíduo extremamente bonito de olhos vermelhos e cabelos pretos falou. Professor, se o que você disse é verdade, então por que não podemos separar os psions individualmente para que possamos usar os feitiços com mais eficiência? Instantaneamente a turma ficou em silêncio. Logo Kevin encontrou todos olhando para ele. Alguns estavam carrancudos, alguns estavam rindo e alguns o ridicularizavam. Mesmo Gilbert não pôde deixar de soltar uma pequena risada. Agora, acalmem-se todos. É normal que ele não saiba disso, considerando que acabou de entrar na academia. Sem esconder seu desdém, Gilbert continuou. Embora eu esteja surpreso que você não conheça esse Kevin, deixe-me explicar para você. A razão pela qual os psions são agrupados e não separados é por causa da lei de conservação de energia. Um único psion por si só simplesmente se desintegraria no ar porque é instável. Somente quando está com os outros psions pode permanecer estável. Enquanto Gilbert dava uma palestra para Kevin, eu já havia parado de me concentrar. Eu estava profundamente em meus próprios pensamentos. Nas últimas 2 semanas, estive preso no limiar do real menor da maestria do estilo Keiki. Não importa o quanto eu treinei, não consegui dar aquele salto para o próximo nível em meu treinamento de espada. Mas depois de ouvir a palestra de Gilbert, finalmente me dei conta. A chave para o porquê de eu não conseguir passar para o próximo domínio do domínio da espada. Psions. Capítulo 52, em véspera antes da viagem 2. Dentro de um quarto mal iluminado, um menino soltou um longo suspiro enquanto se sentava de pernas cruzadas. Um brilho branco pulsava ao redor de seu corpo, aumentando e diminuindo constantemente. Concentrando minha mente, tentei sentir a mana ao meu redor. Depois de ouvir a palestra de Gilbert, consegui entender a chave que faltava para o meu bloqueio. Controle de mana. Eu precisava ter um melhor controle da minha mana. Mais precisamente, eu precisava ter um melhor controle dos psions do vento.
Uma vez que o estilo Keiki exigia que eu controlasse os psions do vento, de uma forma que envolvesse minha espada para que pudesse impulsioná-la para a frente, eu precisava ter uma melhor compreensão e controle deles. Ao ter um melhor controle dos psions do vento, não apenas me tornaria mais eficiente, mas também seria capaz de aumentar a velocidade do movimento da minha espada. Nivelando minha respiração, concentrei-me inteiramente em meus arredores. Eu lentamente sentia a mana circulando ao meu redor. Quanto mais me concentrava, mais sentia como se estivesse debaixo do mar, rodeado de água. Parecia ilimitado. Prendendo a respiração, canalizei a mana ao meu redor para o meu corpo. Lentamente, o brilho branco ao meu redor aumentou, estendendo-se para fora do meu corpo. Fechando os olhos, concentrei-me em compreender os conceitos de vento. O que era vento? O vento refere-se ao movimento de gases de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Alta pressão. Pressão baixa. Lentamente, o brilho branco ao meu redor se iluminou. Shuon. Depois de alguns minutos, abrindo abruptamente os olhos, peguei a espada que estava ao meu lado. Levantando-me, posicionei-me em minha posição de espada e me concentrei inteiramente no que estava à minha frente. O mundo ao meu redor desapareceu e tudo o que restou foi um mundo branco vazio comigo no meio. O segundo movimento do estilo Keiki, corte horizontal. Shuua. Como um raio, uma luz branca brilhante envolveu a sala. Saiu tão rápido quanto veio. Instantâneo. Abrindo meus olhos, um sorriso satisfeito apareceu em meu rosto e, embora não tenha durado muito, pois uma longa cicatriz horizontal apareceu na parede. Besteira. Correndo para a parede que acabei de cortar com minha espada, tracei meu dedo ao longo da longa cicatriz horizontal que deixei na parede. Sentindo o quão profundo era, não pude deixar de xingar em voz alta. Lá se foram alguns milhares de Droga. Originalmente, eu deveria ir para o campo de treinamento para praticar, mas como precisava esconder o fato de que pratico um módulo 5 estrelas, fiquei com a única opção de praticar no meu quarto. A comoção da minha descoberta teria sido muito grande. Além disso, com todas as câmeras instaladas, esconder o que eu estava fazendo era impossível. No final, só pude lamentar o fato de não ter meu próprio campo de treinamento pessoal. Balançando a cabeça, caí de volta no chão enquanto gotas finas de suor pingavam da minha testa. Rindo amargamente, olhei para o meu status. Estado. Nome: Rendover. Classificação: VF. Força: VF. Agilidade: VF. Resistência: VF. Inteligência: VF. Capacidade de mana: VF. Sorte: Vi. Charme: G. Profissão: Esgrima LVL.2. O grau de compreensão da espada evoluiu para o próximo nível. O usuário achará mais fácil entender conceitos que antes eram mais difíceis de entender. Manual marcial. 5 estrelas estilo Keiki, reino menor de maestria. Arte da espada criada pelo grande mestre Toshimoto Keiki. Um módulo de 5 estrelas que se concentrava principalmente em atingir o ápice da esgrima e velocidade. Após o domínio, a arte da espada se torna tão rápida que antes que um oponente pudesse pensar em seu próximo movimento, suas cabeças já estariam rolando no chão. Habilidades. G. Indiferença do Monarca. Uma habilidade que permite aos usuários apagar todas as emoções e agir como um monarca supremo que calcula apenas a melhor opção, independentemente da circunstância. Olhando para minhas estatísticas, minhas sobrancelhas se contraíram involuntariamente devido à recusa de um dos atributos em aumentar. Pelo lado positivo, finalmente consegui alcançar o posto. Originalmente, pensei que ainda precisava de algumas semanas a um mês antes de ser promovido à classificação, mas parece que minha descoberta também me ajudou a aumentar minhas estatísticas. Outro fator que contribuiu para minha ascensão repentina na classificação foram provavelmente as poções de Melissa.
Como foram feitos por ela, a qualidade provavelmente estava no limite superior do espectro em comparação com o que era vendido no mercado. Isso provavelmente contribuiu para meu súbito aumento de patente. Agora eu poderia dizer com orgulho que estava pelo menos entre os 150 primeiros, se não entre os 100 primeiros em nosso ano. Embora eu ainda não estivesse no topo, eu estava lentamente alcançando os outros. Não importava quanto tempo levasse, tudo o que eu precisava saber era que eu estava alcançando isso lentamente. Um dia, lenta mas seguramente, eu me tornaria forte o suficiente para superar quaisquer desafios que enfrentasse. Eu não queria ficar indefeso novamente como na vez em que estive na masmorra. Olhando para minha janela de status, não pude deixar de notar que minha esgrima havia subido para 2. À medida que minha compreensão da espada aumentava, minha profissão também aumentava. Quanto maior o nível da profissão, maior a compreensão que você tinha da profissão. Além disso, quanto mais o nível da sua profissão aumentava, mais fácil era entender os problemas que antes eram assustadores. Era como se minha compreensão tivesse aumentado. Com meu novo conhecimento, fui instantaneamente capaz de encontrar as falhas do meu estilo de luta atual. Apesar de quão bom o estilo Keiki era, eu estava fraco demais para manejá-lo. Olhando para as minhas lutas anteriores, lembro-me de sempre me encontrar em apuros depois de não conseguir finalizar meu oponente no meu primeiro golpe. Eu só sabia atacar, mas não defender. Depois de atacar, perdi muito tempo tentando recuperar minha posição. Como eu ainda era um novato no estilo Keiki, perdi muito tempo fazendo a transição de uma postura para outra, e isso, por sua vez, permitiu que o inimigo recuperasse sua orientação, removendo completamente o elemento surpresa. Além disso, pela minha experiência, descobri que, entre o tempo em que mudava de posição, eu estava basicamente desamparado. Eu precisava de algo que criasse sinergia com o estilo Keiki. Algo que me deu tempo para que eu pudesse recuperar minha postura. Meu primeiro pensamento foi obviamente obter outra habilidade, mas considerando o quão caras e raras elas eram, eu só poderia descartar tal pensamento. Meu próximo pensamento foi se eu deveria comprar um artefato. Se eu comprasse um artefato que criasse um escudo ao meu redor após cada ataque, poderia facilmente resolver meu problema e mais no final, assim como as habilidades, eu não poderia pagar por isso. Apesar do fato de eu ter 6 milhões de U comigo, não era o suficiente para comprar um artefato que atendesse exatamente às minhas necessidades. No final, fiquei com uma opção. Aprenda outra arte de espada. Este foi provavelmente o método mais fácil e o método mais apropriado. Havia mais de uma razão pela qual essa era a escolha mais apropriada, mas a maior de todas era que eu precisava urgentemente de uma arte de espada que pudesse usar na ausência do estilo Keiki. Por razões óbvias, se a notícia de que eu estava de posse de um manual 5 estrelas se espalhasse, eu poderia dar adeus à minha vida diária, pois seria perseguido por bastardos gananciosos à torto e à direito. Tudo bem se eles estivessem apenas mirando em mim, mas como eu tinha paz, todas as minhas ações também deveriam considerá-los na imagem. Eu não estava mais sozinho. Pensando até agora, eu sabia que tinha que mascarar minha verdadeira arte da espada e que melhor maneira de esconder esse fato do que praticando outra. Dessa forma, eu poderia esconder minha força da vista de todos ainda melhor. Quanto menos brechas, melhor. Além disso, se eu escolhesse uma arte de espada voltada para a defesa e se pudesse usá-la junto com o estilo Keiki, minha força teria outro aumento. Foi simplesmente um ganha-ganha. Agora tudo o que eu tinha que fazer era encontrar a arte da espada apropriada. Alguns vieram à minha cabeça, mas eram muito difíceis de conseguir ou eram muito caros. A academia também os fornecia, mas era preciso ter uma certa quantidade de méritos para usá-los. Eu atualmente tinha 0. Depois de muito tempo tentando quebrar a cabeça com esse assunto, decidi deixar para mais tarde. Eventualmente, isso vai me atingir. Não fazia sentido tentar pensar na solução para um problema nas minhas circunstâncias atuais. Eu já estava exausto de romper.
Não fazia sentido pensar quando minha capacidade cerebral estava no limite. Eventualmente, isso vai me atingir. Deitado na cama, peguei o misterioso livro vermelho que peguei do pacote que minha mãe me enviou. As coisas estão tranquilas do lado de Kevin. Nada particularmente emocionante aconteceu além do leve conflito que ele teve com Gilbert no final da aula. Eu estava muito imerso em minha própria iluminação para testemunhar o conflito. Mas o que aconteceu essencialmente foi que Kevin e Gilbert tiveram uma disputa verbal um com o outro no final da palestra. Foi um olho por olho. Não se transformou em uma luta total, mas certamente aumentou a inimizade entre os dois. Especialmente Gilbert, que já odiava Kevin com paixão. Olhando o livro e vendo que não havia nada particularmente emocionante, fechei o livro em minhas mãos e me preparei para dormir. Em relação ao livro, mais uma coisa que descobri sobre ele é que ele não pode ser armazenado dentro de um espaço dimensional. Isso foi uma chatice porque significava que eu teria que carregá-lo comigo para todos os lugares a partir de agora. Embora eu não usasse muito o livro, se a situação exigisse, eu estava sempre pronto para fazer uso de suas futuras propriedades alternativas. Mas a partir de agora eu só usei o livro para ver como Kevin e a história estavam progredindo. Simplesmente não havia necessidade de eu usá-lo a partir de agora. Quero dizer, embora houvesse alguns soluços aqui e ali, o enredo estava acontecendo como deveria, e como Kevin ainda não tinha grandes conflitos, eu realmente não sentia necessidade de usá-lo. Jim. Dom. Quando eu estava prestes a fechar os olhos e dormir, o som da minha campainha pode ser ouvido. Quem poderia ser? Sentando-me na minha cama, olhei na direção da porta em confusão. Não me lembro de ter pedido nada. Franzindo a testa, tentei lembrar se tinha um compromisso anterior, mas logo balancei a cabeça. Eu não esperava nenhum pacote nem esperava alguém. Talvez meus pais tenham pedido algo para mim? Mas não me lembro deles terem mencionado algo sobre isso. Uma miríade de perguntas entrou em minha mente enquanto me dirigia para a porta. No final, porque eu estava muito cansado, não pensei nisso e abri a porta. Eu não era popular o suficiente para ter alguém procurando por mim. Como posso ajudar? No meio da minha frase, eu congelei. De pé na minha frente estava uma jovem incrivelmente bonita com cabelos pretos brilhantes que caíam suavemente até a cintura. Seus olhos negros cristalinos olharam diretamente para mim e, embora ela não fosse tão alta quanto eu, podíamos nos ver no nível dos olhos. Depois de um momento de pausa, ela disse: "Posso entrar?" Nenhuma palavra saiu da minha boca. Fiquei tão chocado no momento que fiquei ali parado, em silêncio. Fui totalmente pego de surpresa. Inclinando a cabeça para o lado e vendo o estado em que eu estava, a jovem sem esperar que eu respondesse entrou no meu quarto. Era evidente que tal situação estava dentro de suas expectativas. Clank! Tirando-me do meu torpor foi o som da porta se fechando quando a jovem entrou no meu quarto. Virando-me, um olhar complicado apareceu em meu rosto. Por que Amanda apareceu de repente no meu quarto? Capítulo 53, em véspera antes da viagem 3. O ar ao redor da sala estava tenso. Parecia sufocante. Quase como se eu estivesse preso dentro de um quarto apertado sem espaço para respirar. A razão para tal atmosfera? Sentada silenciosamente na minha cadeira, uma jovem incrivelmente bonita com cabelo preto brilhante e pele branca de porcelana desprovida de qualquer imperfeição, olhava curiosamente ao redor do meu quarto. Amanda Severa. Alguém com quem eu nunca pensei em interagir em particular. Ao vê-la sentar no meu lugar como se fosse a coisa mais natural a se fazer, minhas sobrancelhas se contraíram. O que eu fiz para merecer isso? Não, eu sabia por quê, eu só queria negar a realidade. Suspirando, falei para tentar quebrar a atmosfera estranha. Você gostaria de chá verde ou água? Ao ouvir minha voz, os olhos de Amanda pararam em meu rosto por alguns segundos e depois de uma breve pausa ela disse: Chá verde. Tudo bem.
Dirigindo-me para onde meu bule estava escondido, peguei-o e despejei água fervente no bule. Depois de alguns segundos, peguei um saquinho cheio de folhas de chá e joguei-as delicadamente no bule. Enquanto esperava o chá ficar pronto, me virei e notei os olhos negros obsidianos de Amanda me encarando. Surpreendido por seu comportamento estranho, eu perguntei: "Preciso de algo?" Ao ouvir minha voz e ver que eu a havia pego em flagrante, Amanda olhou para o lado e agiu como se nada tivesse acontecido enquanto murmurava baixinho: "Nada." Sorrindo, olhei de volta para o bule. "O que você quer dizer com nada?" "Você estava obviamente olhando para mim." "Até uma pessoa cega poderia dizer que você estava olhando para mim." Franzindo as sobrancelhas, decidi pensar sobre isso de uma forma positiva. Pela aparência das coisas, pelo menos parecia que ela não tinha ressentimentos contra mim. Como eu conhecia bem a personalidade dela, sabia que se ela tivesse rancor de mim, ela teria me evitado a todo custo, tratando-me como se eu não existisse. Vendo como ela tinha ativamente vindo me procurar, eu sabia que ela não guardava o que aconteceu contra mim. Então para que ela veio aqui? Havia definitivamente uma razão para sua visita. Eu meio que tive um palpite sobre o que era, mas não tinha muita certeza. Muito provavelmente, ela veio expressar sua gratidão por salvá-la. Se assim for, é melhor eu acabar com isso rápido. Se alguém descobrisse que o Amanda Sterling, que era o assunto da academia, estava tendo um encontro privado com um garoto em seu próprio quarto, eu nem saberia como morri. O fato dela estar no meu quarto significava que minha vida estava em perigo. Suspirar. Justo quando pensei que as coisas não iriam se tornar mais problemáticas, de repente surgiu uma nova situação problemática. Olhando para a água no bule que havia começado a ficar marrom escura, removi cuidadosamente o bule do aquecedor e despejei o chá em 2 xícaras de porcelana. Caminhando de volta para onde Amanda estava sentada, entreguei a xícara de chá fumegante para ela e sentei na frente dela. "Obrigado." Pegando a xícara com as 2 mãos, Amanda soprou suavemente a xícara e tomou um gole. Fechando os olhos e saboreando o sabor do chá, Amanda assentiu levemente e disse: "É bom." "Obrigado." Sentado na frente dela, também tomei um gole do chá. Tinha um sabor levemente amargo que, mesmo depois de alguns segundos, permanecia na ponta da minha língua. Foi muito bom. "Então, sobre o que você quer falar?" Vendo que não podíamos ficar o tempo todo bebendo chá, resolvi ir direto ao ponto. Colocando a xícara de chá na mesa, o rosto indiferente de Amanda me encarou. Depois de um tempo, ela finalmente falou: "Obrigado." Franzindo a testa ligeiramente, eu disse: "Para aqui." "Por me salvar." Balançando a cabeça, recostei-me na cadeira e disse: "Eu não me lembro de ter ajudado você." Quando ela estava prestes a responder, eu a interrompi. "Parece que você esqueceu o que eu tinha dito antes." "Esqueça o que você viu." Ouvindo minha última frase e lembrando o que eu havia dito, Amanda ficou um pouco quieta. Suas sobrancelhas se uniram e relaxaram continuamente e, depois de um tempo, ela balançou a cabeça e disse se desculpando: "Eu não posso fazer isso." Revirando os olhos, coloquei minha xícara de chá na mesa. Sua resposta estava dentro das minhas expectativas. Olhando para seus olhos negros de cristal que estavam olhando para mim, pensei por um momento antes de dizer: "Suspiro, tudo bem, se você realmente sente muito, então me dê algum dinheiro." Ao ouvir minha resposta, Amanda suspirou aliviada. Ela ficou visivelmente aliviada com o meu pedido. "Ok." Pegando o telefone, ela rapidamente foi para sua conta bancária. Ao vê-la assim, não pude deixar de balançar a cabeça amargamente. A personalidade de Amanda era exatamente assim. Ela não gostava de dever nada a ninguém. Ela não queria se sentir em dívida com ninguém além dela mesma. Não, era mais como se ela só confiasse em si mesma e sozinha.
Ela fez questão de pagar todos os favores que devia, para não criar expectativas irrealistas dos outros. 5 milhões de U está bom? 5 milhões de U. Acho que. Bebendo meu chá, inicialmente balancei a cabeça apaticamente, mas assim que processei o que ela havia dito, quase cuspi todo o meu chá em seu rosto. Ah! O que você acabou de dizer? Olhando inocentemente para mim que tinha acabado de levantar e estava olhando para ela com os olhos arregalados, Amanda disse. São 5 milhões, não é suficiente? O que quer dizer com isso não é suficiente, isso é o suficiente. Acenando com a mão, eu imediatamente a desliguei. Droga, crianças ricas de segunda geração tratando dinheiro como se não fosse nada. Então 5 milhões ok. Suspiro, espere. Afundando na cadeira, comecei a pensar. 5 milhões de U definitivamente me ajudariam. Com tanto dinheiro, eu poderia resolver o problema de encontrar um manual de espada e a. Olhando para Amanda, uma ideia surgiu de repente. Posso pedir outra coisa em vez de dinheiro? Franzindo levemente a testa, a temperatura ambiente caiu e o comportamento de Amanda tornou-se cada vez mais frio. Entendendo que ela provavelmente estava entendendo mal alguma coisa, eu rapidamente continuei dizendo. Não, não estou pedindo nenhuma data ou qualquer coisa remotamente próxima disso. Ao ouvir minha próxima parte, as sobrancelhas de Amanda relaxaram. Acenando com a cabeça ela disse. Ok. Suspirando de alívio, eu disse. Você pode me conseguir um manual de espada? Uma arte de espada? Surpresa com o meu pedido, Amanda olhou para mim de forma estranha. A princípio, fiquei confuso com a reação dela, mas, lembrando-me do que havia acontecido algumas noites atrás, percebi o porquê. Estou procurando algo para disfarçar minha principal arte de espada. Oh! Como se entendesse alguma coisa, Amanda assentiu. Ao vê-la reagir assim, eu sabia que ela ainda tinha uma ideia errada sobre a minha força. No final, eu não disse nada. Eu estava honestamente cansado demais para resolver o mal-entendido. Além disso, não importa o quanto eu tente resolver o mal-entendido, é provável que ela não acredite em mim. No final, realmente não importava se ela entendeu mal ou não. No final das contas, ela não era o tipo de pessoa que tratava as pessoas de maneira diferente, independentemente de sua força. Além disso, ela não era uma tagarela. O que significa que meu segredo estava bem seguro. Que tipo de arte de espada você gostaria? Pensando um pouco, eu disse. Vamos ver, eu gostaria de uma arte de espada que focasse principalmente na defesa. Tocando o queixo por um segundo, Amanda ponderou por um momento antes de dizer. Quantas estrelas? Já que você estava me oferecendo anteriormente cerca de 5 milhões de U, acho que algo que acompanhava esse preço. Pensando um pouco, Amanda percorreu o telefone por alguns segundos antes de assentir. Ok, deixe-me dar uma olhada. Ligando a função holográfica no telefone, uma longa lista de manuais de espadas apareceu diante de mim. Isso é o que eu consegui com os critérios que você me deu. Vendo a longa lista de manuais, minha boca se contorceu. Se eu dissesse que não estava com ciúmes agora, seria mentira. Como esperado da filha do mestre da guilda número 1 no domínio humano, o caçador de demônios. Ela tinha acesso a uma quantidade imensurável de recursos e manuais que fariam qualquer um ficar verde de inveja. Nos minutos seguintes, examinamos o longo catálogo de manuais de espada a que Amanda tinha acesso. Depois de um tempo e muita contemplação, finalmente decidi sobre a arte da espada que queria. 3 estrelas Anel de Defesa, arte de espada altamente avançada que cria um anel de defesa perfeito ao redor do usuário. Após o domínio, o anel pode criar uma esfera tridimensional que protege o usuário de todos os lados. Devido à falta de recursos ofensivos, o manual foi classificado com 3 estrelas. Fale sobre um manual de espada perfeito.
Embora fosse um manual de 3 estrelas, era de fato um manual de 4 estrelas se a única coisa que fosse levada em consideração fossem suas propriedades defensivas. Isso atendeu perfeitamente aos meus desejos, pois era exatamente o que eu precisava. Anel de vingança para a defesa e estilo Keiki para ataque. Isso era exatamente o que eu queria. Depois de selecionar Ring of Vindication, Amanda assentiu e mandou uma mensagem para alguém. Logo a sala foi envolvida por um silêncio constrangedor. Depois de alguns minutos de silêncio, Amanda se levantou e disse: "Obrigado por me encontrar, vou me despedir." "Sem problemas." Sorrindo, eu a escoltei para fora do meu apartamento. Eu poderia finalmente ser livre. Chegando à porta, Amanda indiferente acenou com a mão. "Adeus." Sorrindo, eu acenei de volta e disse: "Vê você." Saindo do quarto de Ren, Amanda ficou satisfeita com o resultado do encontro. Ela mais ou menos entendeu melhor o aluno que a ajudou. Sua personalidade estava muito longe do que era quando se conheceram na festa. Apesar de não esconder mais o fato de que estava escondendo sua força, seu comportamento não voltou ao que era na festa. Frio e sem emoção. Ele estava muito longe disso. Ele não era frio nem sem emoção. Ele estava calmo e controlado, e apesar do fato de ela estar na mesma sala que ele, não parecia que ele estava encantado com sua beleza, que era a primeira vez. Seu comportamento era completamente diferente do que um garoto normal de 16 anos deveria ter. Ele não era autoritário nem arrogante, além do fato de sua expressão ser realmente fácil de ler, era muito fácil conversar com ele. Parecia que ela estava falando com um adulto. Sinceramente, parecia estranho. Caminhando pelo corredor do dormitório, ela de repente notou muitos olhos olhando em sua direção. O que Amanda está fazendo no dormitório da ovelha com chifres? Ela estava se encontrando com alguém? Ela provavelmente estava vindo para verificar alguma coisa. De jeito nenhum Amanda falaria com aqueles camponeses que vivem no dormitório das ovelhas com chifres. Ao longo do caminho, Amanda ouviu pessoas sussurrando entre si enquanto ela voltava para seu dormitório. Acostumada com tanta atenção, ela prontamente ignorou o que eles estavam dizendo e saiu do prédio. Pegando o telefone, ela rapidamente discou um número. Anel. 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 Após alguns segundos, uma voz envelhecida entrou nos ouvidos de Amanda. Olá. Em que posso ajudá-la, jovem senhorita? Como Amanda não gostava de conversa fiada, ela imediatamente foi direto ao ponto. Envie o manual de 3 estrelas, Anel de Vindicação no local que lhe enviei uma mensagem há pouco. Após uma breve pausa, a pessoa do outro lado da linha falou. Muito bem. Obrigado. Tac. Ao desligar o telefone, Amanda sentiu um peso sair de seu peito. Voltando-se para o edifício das ovelhas com chifres, ela murmurou levemente. Agora eu não devo nada a você. Capítulo 54, véspera antes da viagem 4. 6 dias se passaram desde o encontro com Amanda e, assim como ela havia prometido, meu novo manual de espadas chegou no dia seguinte. Quando abri o pacote pela primeira vez e vi o manual, mais uma vez me lembrei de quanta influência Amanda tinha na guilda dos caçadores de demônios. O manual parecia ter acabado de ser copiado, sem vincos ou manchas. Deve-se notar que não era tão fácil fazer uma cópia de um manual. Por quê? Por razões óbvias, as guildas estavam tentando minimizar a circulação de manuais, muitos procedimentos tinham que ser tomados antes de poder fazer uma cópia de um manual. Tinha que ser aprovado pela grande maioria dos membros do conselho e pelo mestre da guilda, e isso era especialmente difícil, já que muitos membros eram pessoas conservadoras que odiavam compartilhar coisas com estranhos. Simplificando, o fato de Amanda ter me dado uma cópia no dia seguinte significava que ela tinha tanta influência quanto o pai. O mestre da guilda. Tirando isso, nesses últimos 6 dias, como não tinha nada para fazer, assim que o manual chegou resolvi treiná-lo. Surpreendentemente,
Porque minha esgrima havia melhorado para o nível 2, fui capaz de compreender o conteúdo do meu novo manual rapidamente. Embora eu não estivesse nem perto de alcançar o domínio menor da maestria, o tempo que levaria para atingir esse nível seria muito mais rápido em comparação com o que levaria para atingir esse nível com minha arte principal da espada. Embora eu tenha dito isso, ainda levaria um bom tempo antes que eu pudesse atingir esse nível de maestria. Ao contrário do estilo Keiki que tinha 5 posições, o anel de vindicação tinha 3 níveis que eram, anel de égide, anel gravitacional e alternância elemental. O primeiro nível, Ring of Aegis, criou um anel no ar que funcionava como um escudo. Quão forte era sua defesa dependia do grau de domínio da arte da espada. O segundo nível era uma versão mais avançada do primeiro nível, Ring of Aegis, e adicionou uma atração gravitacional no anel que redirecionou todos os ataques para o anel. Isso foi extremamente útil, pois apenas um anel precisava ser criado para defender, em vez de vários anéis para desviar de vários ataques vindos de diferentes direções. Dessa forma, não precisei dividir meu foco na defesa de diferentes áreas. Por último, o terceiro nível, alternância elementar. Este nível consistia em manipular psions de forma que o anel adquirisse atributos elementares. Isso foi extremamente útil para combater ataques elementais, pois os ataques de fogo podiam ser combatidos com um anel atribuído à água. No entanto, para que alguém pudesse fazer esse movimento, eles precisavam ter um alto grau de controle de mana. Eles tinham que ser capazes de controlar o psion preciso que queriam usar e criar um anel com ele. Isso por si só era incrivelmente difícil de fazer, e se alguém não atingisse um certo nível de maestria em relação ao controle de mana, seria impossível. Esses eram os 3 níveis de anel de vindicação, e a primeira vez que aprendi sobre o efeito deles, não consegui fechar minha mandíbula por 1 hora inteira. Depois que o choque diminuiu, o que o substituiu foi pura emoção, pois mal podia esperar para começar a praticá-lo. E aqui estava eu agora, 6 dias depois, parado no meio do campo de treinamento praticando o primeiro nível, Ring of Aegis. Full. Respirando fundo, fechei os olhos e lentamente desenhei um anel na minha frente com minha espada. No processo de fazer isso, concentrei-me inteiramente em canalizar minha mana para a ponta da minha espada. Lentamente, enquanto desenhava o círculo no ar, se alguém olhasse de perto, uma linha mal iluminada seguia a ponta da minha espada. Após uma circulação completa, formou um anel amarelo no ar. No entanto, exatamente 2 segundos depois de desenhar o círculo, ele quebrou e se espalhou no ar. Abrindo os olhos e olhando para o círculo espalhado, deixei escapar um sorriso satisfeito. 2 segundos. Embora não parecesse muito, nos primeiros 3 dias eu mal conseguia desenhar um círculo completo. Isso é o quanto eu progredi nesses últimos dias. No entanto, eu ainda estava longe de chegar ao ponto em que poderia usar ativamente essa arte da espada. Embora eu pudesse criar um anel que durasse 2 segundos, mal poderia ser usado para defender. Ainda não tinha substância, o que significa que agora não passava de uma bela decoração. Uma coisa que notei nos últimos dias, enquanto praticava a arte da espada, foi como o sistema de classificação dos manuais era falho. Apesar do fato de que anel de vindicação não tinha propriedades ofensivas, se alguém praticasse esta arte ao máximo, eu duvidaria que alguém pudesse penetrar em suas defesas. Pode não ter sido um manual 5 estrelas, mas definitivamente poderia ter sido um manual 4 estrelas apenas com sua defesa. Isso era especialmente verdade se alguém considerasse o fato de que quanto maior o domínio da arte da espada, mais forte ela se tornaria. Se um dia eu alcançasse o reino perfeito da maestria, não, mesmo o reino da essência da maestria, eu sem dúvida não teria que me preocupar com minha defesa. Dito isso, eu não deveria me antecipar. Eu ainda estava muito longe de atingir esse nível. Não nos iludamos. Clique. Colocando minha espada de volta na bainha, olhei para o meu relógio. Eram precisamente 20 horas, e como amanhã era o dia da viagem decidi regressar e descansar. Se as coisas iriam progredir exatamente como eu pensava, eu precisava de todo o descanso que pudesse conseguir.
Olhando para o céu escurecendo, eu murmurei. Esta vai ser uma viagem e tanto. Parker Tower, cidade de Ashton. Bater. Sentado em sua mesa olhando alguns papéis, Michelle Parker, o atual chefe da família Parker, ouviu uma batida vindo do outro lado da porta. Entre. Deixando os papéis de lado, Michelle olhou na direção da porta. Abrindo a porta, um elegante idoso com roupa de mordomo entrou na sala. Ele tinha longos cabelos brancos acompanhados por um bigode bem aparado que descansava abaixo do nariz. Apesar de sua idade, seu rosto quase não apresentava rugas, além da pigmentação de seu bigode e cabelo, alguém poderia facilmente confundi-lo com um homem de 40 anos. Saudações, mestre. Curvando-se elegantemente diante de Michelle Parker, o mordomo olhou para seu mestre e esperou que ele falasse. Os preparativos estão prontos? Olhando para o mordomo diante dele, a voz autoritária de Michelle soou pela sala. Sim, mestre, tudo foi preparado. Ao ouvir a resposta do mordomo, Michelle assentiu ligeiramente. Parando por um momento e olhando para a cidade de Ashton pela janela, ele disse. O esquadrão Trivot foi despachado? Ao ouvir a palavra Trivot sendo mencionada, o comportamento do mordomo vacilou por uma fração de segundo antes de se recuperar. Sim, e tudo está como você pediu. Bom. Deixando escapar um sorriso satisfeito, Michelle caiu em sua cadeira e murmurou levemente. Com o esquadrão Trivot encarregado deste caso, não preciso me preocupar com nada. Olhando para Michelle Parker com um olhar complicado, o velho mordomo não aguentou mais e disse. Senhor, embora possa ser rude da minha parte, tem certeza de que deseja enviar o esquadrão Trivot para esta missão? Assim que essas palavras escaparam da boca do mordomo, a temperatura da sala caiu a ponto de congelamento. Uma forte força opressiva começou a emanar de Michelle, enquanto ele olhava para seu mordomo. Richard, parece que fui muito indulgente com você e apesar de ter me servido por mais de 15 anos, você ainda duvida das minhas decisões? Sujeito a uma pressão tão imensa, o suor frio escorria das costas de Richard quando ele imediatamente abaixou a cabeça. Não, eu só pensei que depois de criá-los por tanto tempo, seria um desperdício deixá-los ir assim. Sorrindo, Michael balançou a cabeça. Ingênuo, este é o melhor momento para o esquadrão Trivot entrar em jogo. Esta missão requer o assassinato de vários indivíduos de alto perfil cujo apoio é tão forte quanto nossa família, se não ainda mais, e uma única falha pode causar tudo o que meu pai e avô construíram para ir pelo ralo. Olhando para o mordomo, Michelle disse friamente. Se alguém descobrir o que estamos planejando, o destino da família Parker estará em jogo. Um único erro e poderíamos muito bem ser eliminados da face deste planeta. Somente se utilizarmos o esquadrão Trivot é que poderemos ser capazes de completar nosso plano sem nos preocuparmos que isso nos comprometa. Semicerrando os olhos, a pressão ao redor de Michelle intensificou muitas dobras. Você entende por que estou empregando o esquadrão Trivot? Entendido. Lutando para se ajustar à pressão, Richard se forçou a assentir. A pressão era demais para ele. Bom. Deixando escapar um sorriso satisfeito, a pressão ao redor da sala se dissipou. Sentindo a enorme pressão saindo dele, Richard finalmente conseguiu recuperar o fôlego. Depois de um tempo, um olhar complicado apareceu em seu rosto. Só havia uma razão para sua sensação de desconforto. O esquadrão Trivot. Um esquadrão de elite criado secretamente pela família Parker e criado com o único propósito de matar alvos importantes. Cada membro, que foi criado desde muito jovem, não tinha outro propósito em sua vida além de servir aos Parkers. Eles eram essencialmente soldados de elite descartáveis. Uma vez usados, eles seriam mortos. Eles eram um esquadrão de uso único. Independentemente de terem sucesso ou não, eles estavam fadados a morrer após completar a missão. A razão para tal procedimento foi porque os Parkers não queriam deixar nenhuma brecha para o caso de alguma de suas missões falhar.
Mesmo se eles tivessem sucesso ou falhassem, nenhuma outra pessoa além de alguns indivíduos de confiança poderia saber o que eles haviam feito. Quanto menos pessoas soubessem, melhor. Você pode ir. Depois de ver que seu mordomo havia entendido um pouco suas intenções, Michel acenou com a mão e o dispensou. Como quiser. Levantando-se, o mordomo curvou-se mais uma vez antes de sair e fechar a porta ao sair. Logo, Michel foi deixado sozinho em seu escritório. Olhando para os papéis em suas mãos, os olhos de Michel pararam em alguns perfis. Kevin Voice, Emma Rothschild, Amanda Popa, Jim Norton, Anil Fei, Salom Melissa. Esses eram apenas alguns dos nomes das pessoas que ele planejava assassinar durante a viagem de início de ano da academia. Ele estava planejando matar todos eles. Ele planejou matar todos os indivíduos que eram muito talentosos ou eram concorrentes diretos da família Parker. 20 anos. Esse é o tempo que ele treinou o Esquadrão Trivot. Foi tudo por este momento. Ele queria dar um golpe fatal em todos os seus concorrentes. Um que os faria perder o que era mais precioso para eles. Ele queria que eles se desesperassem. Ele queria que eles sofressem uma dor pior que a morte. Assim como o que ele tinha passado todos aqueles anos atrás. Alcançando o canto de sua mesa, Michel virou um velho porta-retrato de madeira. Olhando para a foto atrás do porta-retratos, o rosto indiferente de Michel suavizou-se levemente enquanto ele acariciava levemente o vidro do porta-retrato. Depois de alguns segundos, seus dedos começaram a tremer e sua voz tremeu. Em breve, meu querido, e te vejo em breve. Tac. Fechando os olhos e respirando fundo, Michel abaixou o porta-retratos. Demorou alguns segundos antes que ele pudesse voltar ao seu comportamento indiferente anterior. Levantando-se, Michel caminhou até a borda de seu escritório, onde o vidro reforçado espesso substituiu as paredes, permitindo-lhe contemplar toda a cidade de Ashton. Cruzando as mãos atrás das costas, ele murmurou friamente. Olberg será o primeiro passo para minha vingança. Capítulo 55, Wolberg 1. Tudo bem, todos, por favor, entrem no ônibus. Vestindo uma camiseta branca folgada que estava bem enfiada na calça jeans, Donna fez uma chamada rápida. Enquanto ela fazia a chamada, cada movimento dela atraía a atenção de todos os meninos presentes. Seus olhos violeta brilharam ligeiramente, fazendo com que todos caíssem em transe. Eu também estava fascinado por ela. Depois de certificar-se de que todos da classe 25 estavam presentes, Donna, sem dar atenção aos rostos corados dos meninos, embarcou em um enorme ônibus branco e nos incitou a acompanhá-los. Logo depois que sua figura desapareceu dentro do ônibus, os meninos saíram de seu torpor e recuperaram seus sentidos. Vendo o olhar confuso no rosto de todos, não pude deixar de balançar levemente a cabeça. Esta cena era muito familiar. Esta não foi a primeira vez que isso aconteceu e provavelmente não seria a última vez que aconteceria. Donna, sempre que estava de mau humor, tendia a liberar inconscientemente alguns de seus poderes, fazendo com que todos os meninos da classe de repente se sentissem extremamente apaixonados por ela. Às vezes ficava tão ruim que alguns dos caras desmaiavam. Apenas os gostos de Kevin e Jim foram capazes de permanecer inalterados por sua súbita explosão sedutora. Recuperando a compostura e olhando para os outros que estavam embarcando no ônibus, não pude deixar de olhar para o ônibus em que Donna acabará de entrar. Eu estava em total admiração. A carroceria externa do ônibus foi pintada de branco e seu design liso era elegante e moderno. O ônibus, que era enorme, com até 15 metros de comprimento, comportava até 200 pessoas. A razão pela qual o ônibus conseguiu acomodar tanta gente foi porque ele tinha um segundo andar que surpreendentemente tinha uma mini lanchonete. Ao redor do ônibus, todas as janelas eram pintadas de preto, impossibilitando a visão, evitando que as pessoas bisbilhotassem o interior. A estrutura do ônibus era feita de ligas metálicas altamente duráveis que podiam suportar todo o poder de vários vilões classificados.
Era altamente seguro e foi feito especificamente para proteger os alunos de emboscadas repentinas de vilões ou bestas. Olhando para trás do ônibus, mais 15 ônibus alinhados à distância. Ao lado deles, uma multidão de estudantes semelhantes a nós esperavam para entrar em seus respectivos ônibus. Como o número de pessoas nos primeiros anos era bem superior a 2.000, os alunos eram divididos em turmas diferentes. Minha classe era a classe A25. Cada classe tinha seu próprio instrutor e a seleção era aleatória. Isso se excluíssemos Jim, Emma, Amanda, Kevin e Melissa, que cada um poderia selecionar em qual classe eles poderiam estar. O privilégio dos talentosos. Entrando no ônibus, olhei para a esquerda e para a direita e, após avistar meu grupo, fui em direção a eles. Ao longo do caminho, não pude deixar de me maravilhar com o interior do ônibus. Os assentos que me lembravam os assentos de primeira classe em aviões eram feitos de couro fino. Os assentos foram separados em 2 filas com 2 assentos de cada lado. Na frente de cada assento, havia uma bela mesa de carvalho com vários petiscos por cima. Chegando onde estava meu grupo, um olhar complicado apareceu em meu rosto. De acordo com o que Dona havia nos informado anteriormente, tivemos que sentar com nosso grupo durante toda a viagem de ônibus, que levaria aproximadamente 5 horas. Isso foi para que pudéssemos nos conhecer melhor. Porém, olhando para o meu grupo, comecei a duvidar se era uma boa ideia. Do meu lado direito, Eva e Cassandra estavam sentados juntos mastigando algumas batatas fritas. Atrás deles, Melissa estava silenciosamente sentada em seu assento com os olhos fechados. Toda a sua aura gritava: "Não me perturbe." Do lado direito, Donald estava sentado próximo à janela. Ele estava ocupado olhando a paisagem do lado de fora da janela e parecia não ter percebido que eu tinha acabado de chegar. Olhando em volta, além dos assentos ao lado de Melissa e Donald, todos os outros lugares estavam cheios. Enquanto meus olhos alternavam entre Melissa e Donald por alguns segundos, decidi sentar ao lado de Donald. Embora eu não gostasse do cara, pelo menos não arrisquei a possibilidade de morrer. O que você está fazendo, seu bastardo? Quando eu estava prestes a sentar ao lado de Donald, ele se virou e olhou para mim. Estou sentado. Parando por um momento, olhei para Donald um pouco antes de ignorá-lo e me sentar no banco. Assim que me sentei no banco, um gemido quase escapou da minha boca. Parecia que eu estava dentro de uma nuvem de algodão. Minhas costas instantaneamente afundaram na cadeira, e o revestimento de couro ao redor da cadeira que preservou um pouco do frio da noite anterior instantaneamente esfriou meu corpo. Muito confortável. Enquanto estava aproveitando minha experiência, ouvi uma voz alta no lado direito da minha orelha. Virando minha cabeça para o lado, me deparei com a visão de Donald gritando comigo. Seu bastardo rude! Quem lhe deu permissão para se sentar ao meu lado? Franzindo a testa, eu estava prestes a responder a ele, mas depois de pensar um pouco, me contive e decidi ignorá-lo. Eu não ia ganhar nada discutindo com ele. Você está mesmo me ouvindo, seu bastardo rude? Como ousa pessoas como você, Ig? A princípio, consegui ignorá-lo sem problemas, no entanto, depois de alguns minutos de abuso verbal contínuo, não aguentei mais e retruquei. Quem você está chamando de bastardo, seu bastardo? Meu nome é Ren. Ren Dover, não o bastardo rude. Lançando o dedo do meio em seu rosto, levantei minha voz. Deixe-me em paz, caramba, estou tentando aproveitar este assento, então pare de gritar como um papagaio e deixe-me ficar em paz. Seu filho da... Arregalando os olhos, Donald estava prestes a responder, mas antes que pudesse fazer isso, ouvi uma voz fria vindo do lado esquerdo do ônibus. Parar. Abrindo os olhos, Melissa tirou os óculos e olhou para mim e para Donald. Cesse sua exibição imatura de uma vez. Apontando para trás, onde os outros alunos estavam sentados, ela disse. Você está planejando me matar de vergonha? Isso foi algo que você planejou de antemão para me matar?
Se assim for, você conseguiu. Prefiro me afogar em uma tigela de água do que ser submetido a mais disso. Olhando para onde Melissa apontava, logo percebi que quase todos no ônibus olhavam em nossa direção. Desculpem a todos. Tossindo desajeitadamente algumas vezes, pedi desculpas a todos. Parece que Donald e eu falamos um pouco alto demais. Sem precisar ser informado por Melissa, sentamos em nossas cadeiras e paramos de conversar. Fechando os olhos, decidi tirar uma soneca rápida. Ligando meu MP3, imediatamente conectei meus fones de ouvido e toquei uma música aleatória. Ao ver eu e Donald sentados em silêncio como crianças obedientes, as sobrancelhas de Melissa finalmente relaxaram. Logo depois, ela fechou as pálpebras e se preparou para dormir. No entanto, logo depois que ela fechou os olhos, ela disse: "É melhor você ficar quieto enquanto eu estou dormindo, por quê?" "Ok. Se você falar mais uma palavra, vou garantir que você beba minha poção recém-criada que pode mandá-lo direto para o céu." Olhando um para o outro, eu e Donald sentimos um calafrio. Nós imediatamente nos calamos e decidimos nunca pronunciar uma única palavra durante toda a viagem de ônibus. Vroom. Logo o motor do ônibus roncou alto e lentamente o ônibus ganhou velocidade. Olhando para o cenário em constante mudança do lado de fora da janela, respirei fundo e me preparei para a próxima viagem. Após o primeiro cataclismo, o mapa do mundo mudou completamente. O mundo inteiro se tornou uma massa de terra e o mapa a que estávamos acostumados mudou completamente. Então, o segundo cataclismo aconteceu e a humanidade perdeu 6/8 de suas terras. Os países que de alguma forma conseguiram sobreviver ao primeiro cataclismo deixaram de existir, e o que os substituiu foi um novo governo centralizado chamado Governo Central. Apesar do fato de que os países não existiam mais, as pessoas não conseguiam esquecer suas raízes. Olberg. Uma cidade fundada em 2015, pelo então herói classificado como S. Ludwig Olberg, um cidadão alemão antes do primeiro cataclismo. A intenção por trás da criação de Olberg era recriar a Alemanha. Ludwig Olberg acreditava firmemente que nunca se deve esquecer as raízes, e a partir de então, Olberg foi considerado a nova Alemanha. Muitas pessoas de ascendência alemã migraram para Olberg e se estabeleceram lá na esperança de desenvolver ainda mais a cidade. A cultura, a língua, as pessoas, tudo era exatamente como na Alemanha antes do primeiro cataclismo. Seguindo o exemplo de Olberg, muitos países fizeram o mesmo e estabeleceram cidades baseadas em seu país de origem. O governo central não os deteve nem tentou detê-los. Eles tinham muitos problemas para resolver para se preocupar com assuntos tão insignificantes. Tudo bem, pessoal, estaremos chegando em Olberg em cerca de 10 minutos, então preparem-se. Acordando-me, foi a voz nítida e agradável de Donna que viajou pelo alto-falante do ônibus. Uau! Bocejando alto, estiquei meu corpo. Olhando em volta, pude ver Donald e o resto acordando. Atrás deles, vários alunos já estavam acordados jogando em seus celulares ou conversando entre si. Esfregando os olhos algumas vezes, descansei minha cabeça no encosto do assento. Para ser honesto, embora eu estivesse confortável durante toda a viagem, eu teria preferido que viajássemos por portões dimensionais. Ficar sentado por 5 horas sem ser ativo não era algo que eu estava acostumado agora que passava a maior parte do meu tempo treinando. Se fosse antes de eu reencarnar, eu não teria escrúpulos com isso. Porém, agora que mudei completamente minha rotina, não aguento mais ficar sem fazer nenhuma atividade física por mais de 5 horas, a não ser para dormir. Infelizmente, como a academia considerava os portões muito perigosos, não podíamos usá-los. Como os portões dimensionais ainda eram uma nova tecnologia, pouco se sabia sobre sua segurança. Embora os testes tenham mostrado que era seguro usar portões dimensionais, houve alguns incidentes relacionados a eles, fazendo com que todo o governo ainda os impedisse de estarem disponíveis comercialmente. Os trens também eram proibidos, pois não podiam transportar certos equipamentos que os instrutores haviam preparado de antemão e,
portanto, a única opção que tínhamos era ir de ônibus. Ficar de pé. Tirando-me dos meus pensamentos estava Donald, que se levantou e estava esperando que eu saísse do meu lugar. Levantando-me, segui a fila de alunos em direção à saída do ônibus. Assim que saí do ônibus, a luz vinda do sol cegou momentaneamente meus olhos. Uma onda de ar fresco passou por mim instantaneamente, refrescando todo o meu corpo. Cobrindo meu rosto com meu braço, olhei em volta. Que legal! Diante de mim havia um grande campo verde expansivo. Várias casas construídas com estrutura de madeira e pedra surgiram no campo verde, junto com várias vacas que vagavam pelo campo. Ao longe, um enorme edifício com grossas paredes de metal cobrindo seu perímetro podia ser visto. Além das paredes, havia vários prédios grandes que soltavam fumaça no ar, poluindo o ambiente limpo. Depois de se certificar de que ninguém estava faltando, Donna, que parecia estar de melhor humor do que antes, falou: "Tudo bem, pessoal. Embora estejamos em Auberge, estamos apenas nos arredores. Isso porque, antes de entrar na cidade, faremos uma viagem em direção à fábrica de processamento de monstros. Primeiro faremos um tour pelo local e, logo depois, você irá com seu grupo e concluirá a tarefa atribuída." Fazendo uma pausa e certificando-se de que todos entenderam o que ela queria dizer, Donna se virou e seguiu em direção ao grande prédio industrial. "Tudo bem, siga-me."